Estamos iniciando mais um podcast à margem do rio. O vídeo de hoje é para aquelas pessoas que passam na frente da Câmara de Vereadores e não questionam, que passam na frente da Assembleia Legislativa e não questionam, e, no entanto, passam na frente da escola e quer dar palpite, sem conhecer como funciona uma escola. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui a equipe diretiva do Centro de Excelência Paulo Sarazate. Na figura da diretora Joselita, da coordenadora Jaqueline, da outra coordenadora Daniela e do secretário Sérgio. Vamos iniciar fazendo alguns questionamentos aqui para que a gente possa entender como funciona uma escola. Como funciona, qual a função do gestor escolar? Bom dia a todos, eu sou Joselita Fortunato. Como o Silvério bem disse, eu sou gestora do Centro de Excelência, senador Paulo Sarazate. Estou aqui com a minha equipe hoje para contribuir com o que for necessário para transparecer a função do gestor e de uma gestão escolar. Em sua rotina profissional, nós somos responsáveis para fazer o andamento, para realizar o andamento da escola no seu dia a dia. E como gestora, a minha missão é administrar todo o andamento dessa escola, desde o seu funcionamento de secretaria, de coordenação, de cozinha, de merenda escolar, de manutenção de equipamentos. Então, a gestão perpassa por tudo isso, além de que observar no dia a dia a execução dos planejamentos dos professores e como os nossos alunos estão sendo assistidos. Vamos agora para nossas coordenadoras. Começando com Jaqueline. Qual a função do coordenador? Basicamente, a coordenação ela tem a função do gerenciamento, do ensino e aprendizagem da escola, porque são as suas ações que os professores, os alunos, os pais de alunos entram em harmonia. Daniela? Então, o nosso objetivo principal é cuidar realmente da aprendizagem dos nossos alunos. É garantir, garantir que aquele aprendizado realmente está chegando aos nossos estudantes. Então, nós atuamos junto aos professores, a própria direção, secretaria, a família, e o aluno de um modo geral. E o nosso secretário Sérgio, vamos aqui ouvir qual a função do secretário de uma escola? Secretário, ele tem aquela função, primeiramente, meu nome é Sérgio, sou secretário hoje do Centro de Excelência Paulo Sarazate, junto com essa equipe. A gente trabalhamos e damos o máximo de nós para melhor facilitar o processo de aprendizagem de todos os alunos. Veja, o secretário lá, ele é uma espécie de ponte que faz aquela ligação entre a direção, os funcionários e as demandas que se chega com os professores e o processo educacional. Por exemplo, a coordenação toma suas decisões para melhorar o processo educacional do aluno. E aí elas demandam para mim como eu poderia facilitar a parte administrativa para que esse processo educacional ele seja melhor adequado. A diretora faz essa visão geral da gestão da escola e chega para mim e diz: olha, Sérgio, está precisando isso, e eu vou procurar, junto com a minha equipe, melhor prestar um serviço para atender a própria gestão. Então o secretário faz aquela ponte, porque também o secretário faz aquela ponte do próprio funcionário que está lá servindo, seja ele professor, seja ele da parte administrativa, seja ele da parte de segurança, onde eles trazem aquelas demandas para a administração, para melhor servir no processo educacional, e aí eu vou até a coordenação, vou até a direção geral, que é a diretora, e apresento esses questionamentos, e aí nessa ponte nós vamos construindo uma harmonização para melhor atender tanto os funcionários, porque o secretário tem essa função de atender aquela demanda do funcionário, atender a demanda do aluno e facilitar a colocação na prática das atividades educacionais e administrativas da própria gestão. Então ele trabalha nessa ponte, nessa ligação para melhor adequar o próprio serviço educacional. Perfeito. A gente sabe que a gestão da escola ela não acontece só com a decisão da diretora. Você pode me explicar para nossos ouvintes o que é um conselho escolar? Sim. O
conselho escolar ele é formado por pares. E que pares são esses? Na verdade, a gente comunga muito com a questão de construção da família dentro da escola, do aluno participando de todas as atividades da escola, e o conselho escolar é mais um dele, que onde a família tem que estar para verificar o que é que está acontecendo com os gastos financeiros da escola, onde é que está sendo colocado esse dinheiro que chega, que é o Profim, o PDDE, na escola. Então, a gente precisa desses pares para fazer esse controle de onde é que esse dinheiro está sendo aplicado. E aí entra também a participação do aluno, do funcionário, né, dos professores da escola. E nessa composição do conselho escolar, a gente vai deliberando, na verdade, todo o uso do gasto administrativo e financeiro da escola. E se me permite, eu acho que exatamente nessa função, nessa presença do conselho, é que vai atender o que Silvério colocou desde o início. As pessoas costumam reclamar do processo educacional, mas muitas vezes eles não querem fazer parte, porque não entendem, porque não têm interesse. O conselho, ele abre exatamente essa porta para que as pessoas da comunidade, para que seus pais, para que os seus alunos participem de como a coisa está sendo feita para poder atender a demanda educacional. Porque, infelizmente, Silvério, você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, é uma grande preocupação nossa. O Brasil, nesses últimos 50 anos, ele vem diminuindo aquele índice de inteligência, né? E há muita cobrança com respeito aos gestores, aqueles que se fazem o papel da educação, de melhorar. E muitas vezes a cobrança ela é legítima, ela é correta, mas o Conselho abre exatamente essa porta para que todos aqueles agentes do processo educacional daquela unidade de ensino possam se integrar, possam fazer parte, para poder apresentar sugestão, para poder apresentar soluções de determinadas questões e aí melhorar a educação. Então, o Conselho tem também esse objetivo de atender a demanda que você falou logo do início. As pessoas não precisam apenas ficar reclamando, mas elas, através do Conselho, a porta é aberta para que elas possam fazer parte desse próprio processo. Então, cabe aí ao pai, ao aluno, cabe aí à comunidade, no sentido geral, participar desse processo. É só querer, o Conselho está lá aberto. Então, a direção está aqui disposta a poder ouvir, a poder melhor atender essa demanda. Então existe uma eleição, né? Nessa eleição se escolhe o representante dos professores, o representante dos alunos, o representante dos pais de alunos e a gestora, que é membro e do nato, funcionário também. Funcionário também. E a gestora, que é o membro nato desse conselho. Eu faço parte, né, do conselho como presidente, né, junto à tia Lico. Juntamente com cada segmento, né, eu sou do segmento dos professores, represento os professores, e nós atuamos justamente na deliberação, no controle, na fiscalização, né, daquilo que entendemos que é bom para a escola. A transparência, Silvério, é uma das metas e o ápice da questão do conselho escolar. Por quê? Porque tudo que a gente vai comprar, adquirir, na verdade os consertos, né? Porque hoje a maioria das coisas está realmente a manutenção pertinente à gestão escolar e à gestão financeira da escola, a gente faz questão de demonstrar a todos os nossos pares. E são eles que deliberam, na verdade, essa compra, essa aquisição de todas as manutenções, de todos os equipamentos, de tudo que a gente vai comprar na escola, principalmente o material escolar, né? Porque o professor é quem vai dizer o que é que ele necessita, né? E hoje a gente tem, na verdade, estamos aqui, inclusive porque a escola foi contemplada com um projeto de podcast que você mesmo foi quem deu início a isso, o projeto é seu, e a gente tem, né, graças a Deus, mostrado através dessa transparência que acontece, né? Você tem teve o alinhamento com a escola, construiu o seu projeto e hoje ele é realizado na escola e com você, né? Então a transparência acontece desse jeito e a gente está pleiteando cada vez mais com que as escolas adquiram assim recurso, porque com recurso a gente consegue, na verdade, subsidiar todos os projetos, tudo que acontece na escola.
E lá no Paulo não falta, né? Bom, em relação à coordenação, eu queria saber como é que funciona essa questão do aluno, conteúdo e professor. Entre uma das tantas funções do coordenador, né, na escola, a gente tem toda essa questão do gerenciamento de todo o conteúdo que é passado, desse acompanhamento da aprendizagem. Né? A gente está sempre conversando, sempre orientando os professores, sempre testando as metodologias, incentivando também que às vezes elas precisam ser modificadas, elas precisam ser remodeladas, porque às vezes o conteúdo não consegue chegar ao nosso aluno. Então a nossa função é justamente ver como está sendo esse processo e fazer melhorias para que essa aprendizagem chegue ao nosso aluno, né? E que os professores também tenham essa consciência. A gente está sempre fazendo reuniões com os nossos professores, nas reuniões de conselho de classe. A gente está vendo sempre a situação de cada aluno específico, porque é a nossa função fazer com que o nosso aluno aprenda, com que ele se desenvolva, com que ele tenha um sucesso futuramente. Então a gente tem esse trabalho minucioso, todo esse acompanhamento para que a aprendizagem de fato aconteça. Tem o fator da autoavaliação. Então, a gente sempre tenta fazer com que cada um de nós, né, na nossa função, nos autoavaliemos. Né? Então, essa relação conteúdo-professor e aluno, ela entra muito nessa parte da autoavaliação, porque cabe a nós dosarmos nessa questão de quê? Né? Até que ponto o professor ele realmente está aplicando ali o seu conteúdo e até que ponto o aluno ele está absorvendo esse conteúdo. E juntos, né, promovermos ações para que haja um alinhamento, né? Um alinhamento entre aquilo que vai ser, que a gente entende que é importante para o aluno, né, seguindo as portarias, as normas da BNCC e garantir que esse conteúdo chegue, né, para o aluno. Uma das coisas importantes é percebermos qual é a expectativa do aluno, como esse aluno está recebendo essas informações. Então, essa autoavaliação, ela é para todos os envolvidos, para o aluno, para o professor, para nós enquanto gestão. O conselho de classe, né? Me permita aqui, o conselho de classe que ela falou é um outro conselho, inclusive, e exatamente fazer essa intermediação através dos professores, da parte pedagógica e do aluno. É sentar e, professor, vamos avaliar aqui o resultado desse aluno, como é que nós podemos trabalhar, quais são as questões sociais, familiares que contribuíram para que o rendimento dele não fosse adequado, como é com o modo que a disciplina está sendo ministrada para que possa ser melhorado. Inclusive, as duas fazem um trabalho muito excelente com respeito a isso. Né? Os alunos, inclusive, chegam lá não apenas para tratar de questões de nota, de resultado, não apenas questão da adaptação de disciplina, que os alunos fazem isso, porque as duas deixam muito aberta com respeito a isso, mas também traz muitas questões familiares. Aí elas fazem o socioemocional, elas fazem essa avaliação, o conselho de classe sendo outra coisa exatamente para poder cumprir com isso. É uma outra estratégia para poder atender. As reuniões do conselho de classe são sempre realizadas após as avaliações bimestrais. Então, nesse ponto, a gente consegue entender os resultados em nota. Então, quais são os alunos que estão abaixo da média, por que ele está abaixo da média. Então, a gente vai criar estratégia para que esse aluno que não conseguiu atingir a média aprenda de fato, porque o objetivo da gente é que ele aprenda. Então, a gente vai criar estratégia juntamente com os professores para que o ensino possa ser melhorado. Uma das ações, uma das ações que foi muito válida, no meu entender, foi o café filosófico, né, que fizemos. E foi um momento de escuta em que os alunos puderam avaliar a nossa atuação e também, né, a atuação dos professores. E ali naquele momento a gente tentando ouvir para encontrar formas de fazer com que as expectativas dos nossos alunos fossem atendidas. Eu vejo assim no dia a dia que a preocupação de todos em relação à disciplina. Como é no universo que o aluno traz os problemas de casa para dentro da escola, como é que a gente consegue
disciplinar esse aluno? Silvério, peço licença aqui, porque as coordenadoras, antes de responder essa pergunta aqui em breve, eu vou pedir a você que repita, porque quando se fala do alinhamento pedagógico, todo mundo quer entrar um pouquinho, e eu gostaria de dizer qual é a perspectiva da nossa escola quanto a essa questão do alinhamento pedagógico junto aos professores. Nós temos um interesse muito grande, com muita responsabilidade, de tratar que o aluno saia daquela série onde ele está com pertencimento de conteúdo que ele tem que ver naquela série. Não é fácil alinhar isso, não é fácil. Mas a gente está sempre investigando, na verdade, o que é que ele teria que ser contemplado, o que é que ele está sendo contemplado, e alinhando sempre com o professor um contexto de protagonismo no conhecimento desses conteúdos. A preocupação da coordenação, da gestão, da secretaria e dos próprios professores é de que esses alunos tenham um alinhamento na aprendizagem que foi defasada em seu passado. A gente se preocupa muito com isso. E é por isso que estamos nós, coordenadores, gestão, o próprio secretário, dentro da sala de aula, para poder contribuirmos com essa aprendizagem desse aluno. E hoje a gente tem uma característica na escola que todos que adentram nela dizem assim, isso aqui parece um ambiente particular. Inclusive ontem eu tive um depoimento desse com o professor Marques de Educação Física, que recentemente adentrou ao corpo docente dessa escola. E aí o que acontece? Ele disse, Joselita, o ambiente, não estou falando de características físicas, eu estou falando de características pedagógicas. Vocês trabalham no alinhamento, vocês têm um interesse tão grande que esses meninos aprendam de fato e de verdade, que vocês próprias saem das suas funções e vão exercer esse papel. E para a gente isso é muito importante, e é importante pontuar, que a sociedade precisa entender que um gestor não está sentado atrás da mesa dele lá, sem contribuir com o processo pedagógico. E é por isso que a gente tem esse conhecimento. Os coordenadores, então, eles estão alinhados o tempo todo para entender como funciona, até mesmo porque nossa escola é composta de 4 realidades diferentes que depois elas vão explanar para os ouvintes. Então, depois da gente ouvir tudo isso que vocês falaram, essa preocupação toda com o aluno, com o universo do aluno, né? Dos problemas que ele pode levar para a escola e afetar o seu aprendizado, eu queria saber como é que vocês trabalham em relação à disciplina desse aluno dentro da escola. Então, aí eu já vou falar sobre um ponto master para a gente lá na escola, que é essa questão que eu dialogo quase que diuturnamente com os professores, de favorecer a eles um ambiente onde os alunos estejam realmente disciplinados para receber o conteúdo, receber a sua aula, né, de maneira tranquila. Então, uma das nossas maiores preocupações é inteirar a família dentro da escola para que esses alunos eles possam contribuir, na verdade, com mais ênfase na questão da aprendizagem. Porque essas relações, elas vão para além dos muros da escola. A questão da disciplina vão para além do muro da escola. E o que é que a gente faz? A gente tenta entender qual é o momento do aluno, tenta trazer ele para aquele ambiente e tenta fazer ele sentir-se uma condição de pertencimento. Então, o que é que acontece nesse momento? Nós estamos aqui em um ambiente, fazendo uma gravação. Eu tenho que entender que eu tenho que ter um comportamento para poder gravar. Lá na escola é da mesma maneira. E aí a gente faz essa logística toda, de entender que o aluno às vezes chega de casa, não comeu, não foi contemplado com a alimentação, e aí a gente cuida da parte da alimentação. E a gente vai entender também que ele vai para a sala de aula, vai encontrar com seus pares, e a gente cuidar dos pares, dizer a eles que um tem que cuidar do outro, cuidar do professor, ter respeito. A gente vai ensinando, educando, até que o ambiente fique favorável para uma aula e para a aprendizagem.
Então, saindo aqui da parte disciplinar da escola, da parte pedagógica, vamos agora fazer algumas indagações ao nosso secretário aqui. Quais os documentos que são exigidos pela escola no ato da matrícula e que tipo de documento a escola emite para os pais? Bom, como nós sabemos, aqui no governo do estado de Sergipe, as escolas estaduais, toda a matrícula ela é online. Então, inicialmente de responsabilidade do responsável por esse aluno, do aluno maior de idade, entrar no site da Secretaria de Estado da Educação e no portal da matrícula online. Ele aí vai abrir uma página onde ele vai fazer o preenchimento de todas as informações ali, que são dados pessoais, de sua família, endereço e tudo mais. Após ele fazer todo esse preenchimento, aí ele vai procurar a escola que melhor se adequa ali à sua demanda. Pronto, quando ele faz essa matrícula, chamada matrícula online, é emitido um documento de reserva de matrícula, né? E até sai o nome comprovante de matrícula, mas na verdade é apenas uma reserva, porque essa matrícula ela só é de fato efetivada quando esse aluno ou responsável comparece na escola levando a documentação. Quais são essas documentações? Lá é pedido que leve uma declaração da escola que ele está estudando ou estudou, que é para comprovar a série desse respectivo aluno. Se ele já tiver uma transferência, tudo bem, mas normalmente uma declaração ela é o primeiro documento exigido para confirmar a sua série correspondente. Depois ele tem que encaminhar a documentação pessoal, que aí você tem a certidão de nascimento, tem a identidade, tem o CPF, e depois a documentação que comprova o vínculo do responsável, ou seja, é a documentação dos pais, e se esse aluno, na verdade, os seus pais forem falecidos ou tiver qualquer tipo de dificuldade com respeito a isso, aí o responsável pela matrícula aqui vai ter que levar essa documentação para comprovar o vínculo de responsabilidade com esse aluno, comprovante de residência, para confirmar a residência, né, o endereço desse aluno. Aí tem outros documentos também. Por exemplo, é necessário que se leve o comprovante daquele que recebe Bolsa Família, porque a escola, depois, é quem vai informar para o ente da Bolsa Família que aquele aluno está devidamente estudando, participando das aulas, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo no recebimento do dinheiro do Bolsa Família. Então, ele tem que trazer esse documento para que nós possamos registrar na ficha. Uma coisa que é interessante é que agora o governo federal lançou um projeto chamado Pé de Meia, para os alunos que são do ensino médio. O governo federal faz o cruzamento das informações, porque se esse aluno estiver no Bolsa Família, ele vai ter prioridade. Então é necessário que esse aluno compareça na escola levando a documentação oficial para que nós possamos registrar na sua ficha essa documentação, para que quando houver o cruzamento das informações, ele possa assim receber o seu recurso. Então tem o Bolsa Família, tem o SUS, tem que levar também aquele documento do SUS, certo? E nós sempre pedimos alguma coisa a mais, né? Nós chegamos para esse aluno, por exemplo, hoje o governo do estado está trabalhando mais com o comprovante de residência da energia elétrica, mas muitos pais não têm energia elétrica porque às vezes estão em área de assentamento, então ainda não tem energia. E muitas das vezes esse pai também não tem água porque o serviço de fornecimento de água não chegou lá também. Aí sim, nós abrimos, então traga um outro, pode ser um cartão de crédito, certo? Pode ser um outro documento que indique que aquele aluno ele reside em uma área de assentamento. Em alguns povoados também, alguns, né, não tem energia, mas tem água. Então, nós buscamos sempre essa documentação e somos flexíveis com respeito a isso, embora o governo do estado trabalhe mais com energia elétrica, e na energia elétrica tem um código de rastreamento, né, de GPS. Então, o governo se utiliza dessa informação para poder fazer um mapeamento do aluno e aí melhor atender. Por exemplo, um aluno que mora em uma determinada região, onde lá tem uma escola que vai atender aquela demanda educacional daquele aluno, o governo do estado tem prioridade para que aquele aluno fique dentro daquele bairro. Porque aí vai facilitar a questão do transporte público, né? Os ônibus não vão tão cheios, os ônibus vão fazer um atendimento mais adequado, por isso que trabalha de preferência com energia elétrica, com o talão de energia elétrica para fazer todo esse rastreamento.
Então, são esses documentos. Posteriormente, a gente vai exigir o documento de transferência, porque ele faz a matrícula inicial com a declaração, então depois ele tem que confirmar através da transferência. Referente ao aluno hoje, a E gente as duas fotos também- 3x4, claro, exatamente. E referente ao aluno hoje, a gente também tem pesquisas daqueles que têm as alergias, né? Como a intolerância à lactose. No momento da O governo matrícula. do estado está servindo, por exemplo, camarão e carne suína. A gente também tem que coletar os dados. Então, isso tudo é documento hoje para a Quer secretaria. dizer, a gente, com esse Autorização da bate-papo, imagem. esse bate-papo aqui, a gente percebe, e as pessoas que são leigas, que gostam de dar palpite na escola, perceba a complexidade que é administrar uma escola. Você tem que pensar no aluno, detalhe por Exato, detalhe. detalhe. Como Justamente. todo. Agora vamos para a parte importante também, que muita gente pensa que não. Eu só queria fazer um destaque aqui, porque quando se fala em disciplina, né, o fator disciplina ele implica diretamente no trabalho pedagógico, não é, Jaqueline? E é um tema assim, a disciplina, a palavra disciplina é abrangente, porque não se trata só de comportamento, mas de, por exemplo, cumprimento de atividades, entrada na escola, então horário, regras, fardamento. o fardamento, né? E nós na parte Não usar pedagógica, celular na hora da aula. exatamente, verdade. usar o celular de maneira adequada, Adequado. responsável, né? Então, o nosso trabalho atua diretamente nessa parte, porque através da disciplina é que a gente pode proporcionar um ambiente favorável para a aprendizagem. Então, a gente sempre tenta apoiar os professores e apoiar os alunos no sentido de orientar, né? Isso junto aos pais, porque a gente não pode fazer um trabalho sozinho, então em que ele vai aprender conteúdos sistematizados, né? Então o ambiente ele deve estar favorável em todos os sentidos. Inclusive, aproveitando o momento para fazer um apelo aos pais mesmo, né? Porque tem pais que ligam para os seus filhos em um momento de aula. Então tem-se um horário de intervalo para conversar com os filhos, porque atrapalha o funcionamento, né, da aula. Então é um apelo que a gente faz aos pais, né? Liguem somente em horário de intervalo. E é aquilo que eu falo sempre, né? Quando eu estou na sala de aula, que tenho a oportunidade de conversar com chegar mais real, na realidade com meus alunos, eu digo o seguinte: a escola não existe uma varinha mágica dentro da escola que a gente bate na cabeça do aluno e diz: você vai ser doutor. Se não houver um feedback entre família e escola, não tem como se fazer muita coisa. Até verdade. mesmo porque as famílias hoje, Silvério, chegam mais para apontar a escola do que nos ajudar. A gente ainda encontra a mãe que critica a nossa situação de estar disciplinando o seu filho que já teria que vir disciplinado de casa, para que se condensasse a aprendizagem, né? Então, nessa dificuldade da gente ter os nossos pares assistindo os nossos alunos, que principalmente esses pares são os pais, né? A gente tem muita dificuldade nisso. A gente precisa conscientizar, as pessoas precisam se conscientizar que o aluno não está na escola porque é um depósito de aluno. Ele está ali para aprender e para aprender ele tem que ter disciplina. E essa disciplina, ela tem que vir de casa. Ele tem que vir consciente qual é o papel dele na escola. E muitas vezes o primeiro não, o não necessário, quem dá, né? Quem tem que dar, muitas vezes somos nós. E aí a primeira frustração, né? Porque é difícil ouvir um não. Mas quando eles entendem que esse não ele é necessário, né, e que acabam realmente entendendo, aí sim a gente pode dizer que estamos abrindo caminho para que o conhecimento ele chegue. Eu costumo dizer que o aluno ele tem 3 possibilidades de vencer na vida. 3 possibilidades, que a mais fácil, por incrível que pareça, é a educação. Porque o restante ou ele ganha na loteria, ou o pai deixa uma herança para ele, uma empresa, que não é a realidade da grande maioria da população brasileira. Exatamente. Então,
palpável é a educação. E é isso que a gente procura fazer, e é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui, para que as pessoas deem o valor que a escola tem, né, para o seu filho transformar a sua vida. Agora, se a gente ficar aqui falando só sobre o aluno, a gente passa o dia inteiro. Vamos para a parte financeira? Como funciona a parte financeira de uma escola e o que é PDE, PDDE e Profim? Pronto, hoje nós temos essas definições, né? O Profim, ele vem do governo do estado e ele é uma verba que é destinada a gente compras de materiais escolares, como, por exemplo, o fardamento dos alunos que hoje estão sendo dados, entregues, né? É através de uma verba do Profim que é destinada, né, do governo do estado. Temos também a verba do Profim, que é para a compra de materiais escolares, e aí eles recebem o kit escolar. E temos também uma verba do Profim, que é para manutenção da escola. E aí entra manutenção de ar-condicionado, manutenção e reabastecimento do kit de proteção à escola, Limpeza de caixa d'água. limpeza de caixa d'água, não, d'água. aqueles túbulos que a gente deixa lá na parede. Extintor. Os extintores são mantidos, certo? Através do Profim da escola. Aí vem manutenção de máquinas de xerox, vem manutenção também de todo o aparelho que existe na cozinha, fogão, todos esses consertos agora é feito através do Profim, que é uma verba que é destinada pelo governo do estado. Já o governo federal, a gente trata de PDDE. E no PDDE, ele vem mais destinado à compra de equipamentos mesmo. Como, por exemplo, um data show, um ar-condicionado que é permanente, uma televisão. Tudo que é permanente, a gente trata mais com o PDDE, quando a gente destina a verba para isso, já que existe o Profim, que é do governo estadual, e nos atende nas outras esferas. Vamos agora para um pouquinho mais, se aprofundar na parte pedagógica. Eu queria saber o seguinte: como é mediar projetos? Porque o projeto é fundamental na educação, mas eu, no meu ponto de vista, se a gente botar muito projeto, termina não saindo do lugar. Então, eu queria saber como é que é trabalhado os projetos do Centro de Excelência Paulo Salazar. Então, quando se fala de projetos, olha-se para mim. É verdade. Nos meus mais de 20 anos de sala de aula, eu me destaquei muito com relação a essa questão de projetos, porque eu era uma das que levantava a bandeira, né, encabeçava projetos e saíam projetos que eu posso dizer que está na lembrança aqui e também nos documentos do Paulo Sarazate, né? Na lembrança também dos alunos, dos ex-alunos, dos próprios colegas, professores. Documentados. Então, eu acredito que a escola ela deve ser dinâmica. E não há, nesse período contemporâneo de globalização, não há como desenvolver um projeto, né, com metodologias ultrapassadas, com metodologias que não dê dinamismo à escola, né? E essa velocidade, a escola tem que acompanhar essa velocidade, né? E os projetos, eles são importantes, por quê? Porque não só dá movimento à escola, mas ele traz à luz, né, da significação aqueles conhecimentos, né, que são muitas vezes apenas na base da exposição em sala de aula, né, de maneira expositiva. Hoje, com o ensino integral, né, o ensino médio integral, os professores eles tem essa dinâmica de se trabalhar com projetos, então é importante. Até mesmo Com foco no protagonismo. Exatamente. Com foco no protagonismo. Até mesmo porque todas as atividades interativas, né, e o próprio currículo, BNCC, eles levam a contemplar o trabalho do protagonista. E para existir o protagonista, ele tem que mostrar como fazer e ele mesmo construir a sua aprendizagem através daquilo que ele está construindo através dos projetos.
Então, é necessário que a gente veja que projeto hoje em dia tem que existir. Existir em várias gamas, em várias, porque traz o aluno para um ambiente interativo. E quando eles interagem, ele consegue aprender com mais ênfase. E é isso que os projetos que hoje a gente traz nas eletivas, as eletivas que não é trabalhos e projetos, né? Então, elas dão a oportunidade ao aluno da construção da sua aprendizagem. E é o que a gente precisa entender, que quando a gente faz, a gente aprende 2 vezes. Quando eu me inscrevi para participar da escola integral, eu fui conversar com o Jack, que ele já trabalhava na escola integral, e ele me falando como é que funcionava a escola integral, eu me vi trabalhando na escola integral, porque o que eu faço na escola integral hoje, eu já faço lá há 28 anos, já que a Aline lembra disso. Sim. Fala desde dessa 28 época. anos agora foi pesado. Esses 28 anos de trabalho. Então, nós trabalhamos muito tempo o corredor cultural, que eu achava muito importante para a nossa realidade, porque nós vivemos na 4ª cidade mais antiga do Brasil e a gente só sabe isso de informação em relação a São Cristóvão. Eu sentia frustração comigo mesmo, porque os meus alunos não conheciam a história de São Cristóvão. E a gente criou o corredor cultural justamente para romper isso aí e trazer à tona a nossa história. E aí eu lhe pergunto, o corredor cultural é uma ferramenta, um projeto. Não tem que ser trabalhado um projeto, né? Fora isso, nós temos, até hoje funciona, que é o fechamento do ano letivo com a nossa feira cultural. Feira cultural, que é um projeto. E a cada ano É um mega projeto. É um mega projeto. São 4, é um projeto, 4 ciclos, né? Sim. O primeiro ciclo vem com a Feira dos Povoados, depois a Feira dos Municípios, dos Estados e das Nações. Então é muito importante que a gente trabalhe projetos. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira. Como o Daniela falou, hoje em dia é imprescindível o trabalho com os projetos dentro da escola, né? Ele tem que disseminar cada vez mais. A própria configuração do novo ensino médio, por exemplo, é o trabalho com eletivas, no caso do convencional, com as integradoras, né, as atividades integradoras, essa configuração, e a escola não pode estar alheia a esse movimento. Sempre com a intenção, né, da aprendizagem. Sempre com essa intenção. E foi muito importante a sua fala em relação aos alunos morarem na cidade, né, que eles só conhecem como a referência de ser a 4ª cidade mais antiga do Brasil, onde muitos alunos nunca tiveram acesso aos museus. Exato. Né, e a gente proporciona isso aos nossos alunos, com as nossas visitas, com os nossos projetos. E aí eles vão conhecer as igrejas, as histórias de cada igreja, cada representação. Isso é muito importante, né? É a prática ali, é um museu a céu aberto, né? A invasão dos holandeses, né, em São Cristóvão, que é um fato histórico bastante interessante aqui na história da cidade do Sergipano e de lá também, de São Cristóvão. Então, assim, é cheio de muitas informações e realmente a Feira Cultural dá esse conhecimento. A gente vai tratar de um tema aqui futuramente no podcast sobre a transferência da capital com uma informação nova, Thiago Fragata, prévio. Certo. Mas sobre a escola é subordinada a quê? A Secretaria de Educação e o que mais? Há uma DR. Nós temos uma DR, a nossa é a DR8, né, que compõe um complexo de escolas também, em uma determinada localidade. E nessa DR, eles dão a contrapartida de tudo que a gente realiza na escola. Né? Não vamos usar a palavra fiscalizador, vamos usar a palavra apoiadores. Eles são apoiadores das nossas atividades e nos contemplam com aquilo que a gente tem a dificuldade de realizar. Na verdade, eles nos treinam, por exemplo, com o ensino integral. Nós temos várias formações direcionadas da Secretaria de Educação, SEDUC, que vem, através da DR8, contemplar os professores no aprendizado de dinamizar, na verdade, o processo de aprendizagem dentro do integral, que não é uma coisa fácil, porque nós temos várias vertentes, mas é uma coisa que contempla o aluno e por isso é importante. Bom,
o secretário também tem a responsabilidade de controlar tudo que entra na escola, que sai. Isso, exatamente. Veja bem, por ele ser exatamente fazer essa ponte com todos aqueles que compõem o processo educacional e administrativo, né, ouvindo demanda de um, dando ordens, dando orientações, trabalhando junto, ele exatamente precisa ter esse conhecimento de todas essas demandas gerais. Então vamos lá. Por exemplo, existe um controle, vou falar aqui especificamente da merenda, existe um controle da merenda estadual. A gente sabe que a merenda ela é fornecida pelo governo do estado, governo federal, com seus recursos, para poder chegar na escola. Então chega lá uma merenda qualquer, certo? Então vem uma nota do governo do estado, a gente recebe essa nota do fornecedor, são em duas vias, uma via fica para o fornecedor e a outra fica conosco para um controle interno. E nós fazemos todo aquele processo, né? Carimbar, assinar, enfim. Aí o secretário ou alguém que ele indique lá, por enquanto, que está fazendo lá sou eu, vai até esse produto e faz uma fiscalização da qualidade do produto. Porque era muito comum alguns fornecedores, eles não levarem muito a sério essa questão da alimentação escolar. Mas aí quando os secretários começaram a exigir qualidade, eles tiveram cuidado com respeito a isso. Então vai lá, vamos olhar a qualidade, vamos olhar prazo de qualidade, vamos olhar lote. Depois de todo esse processo, a gente recebe essa merenda. Então a gente pega essa nota agora, vai em um sistema online e aí nós damos baixa naquela nota. Porque esse fornecedor ele só vai receber o dinheiro daquela merenda, daquele produto, se nós dermos baixa. Se nós não dermos baixa, simplesmente a nota fica suspensa. É preciso saber o porquê daquilo. Depois disso, aí vem a parte interna agora, essa parte externa. A parte interna, aqueles que fazem a merenda, os merendeiros da escola, tem um cardápio semanal, certo? Fornecido pelos próprios técnicos estaduais. Então esse cardápio ele é tirado cópia, o merendeiro pega esse cardápio e vai adaptando a sua realidade. Porque às vezes no cardápio daquela semana tem um produto, mas aquele produto não está na despensa da escola. Então o merendeiro tem a liberdade de adequar aquele cardápio. Após ele fazer isso, aí ele informa para a secretaria, para nós. Olha, nós nessa semana, nesse dia, tiramos X de carne, X de arroz, de feijão, de cada produto vai colocando. Então eu pego esse material, essa informação, e aí vou no sistema e alimento o sistema. Olha, entrou esse produto e esse produto foi saído tal dia, determinado quilo, determinado fornecimento de merenda foi feito. Além disso também, dessa questão da merenda, o secretário também ele faz aquele arquivo, vamos chamar, arquivo do histórico de cada funcionário. O funcionário chega lá, por exemplo, trabalhou lá em 15 anos, há 15 anos atrás, ele aparece lá próximo de se aposentar. Então ele chega na escola, eles, olha, eu trabalhei aqui, tem 15 anos, mas eu preciso provar que eu trabalhei aqui. Aí é o secretário que faz esse arquivamento de todos esses dados para poder fornecer para esse professor, esse funcionário, aquele dado para que ele possa buscar seu direito lá no processo de aposentadoria. E ainda falando da merenda, a gente tem um acompanhamento dos nutricionistas que são enviados pela Secretaria de Estado da Educação, que eles controlam minuciosamente como essas merendas são fornecidas aos alunos. E aí a gente tem o cuidado de fornecer ao aluno exatamente o que está no cardápio. Essas adequações que Sérgio falou, elas existem, na verdade, porque nem sempre, por exemplo, o coentro está na escola, né, o tomate está na escola. Por que que nem sempre está? Porque às vezes é da sexta para segunda-feira. A gente tem que providenciar. Na segunda-feira, a gente vai preparar uma merenda conforme esteja no cardápio e que a gente possa fazer essas adequações. Mas assim, é uma coisa que a gente precisa elogiar, não falta. Na nossa escola, a merenda não falta, certo, gente? É uma coisa que a gente precisa elogiar, porque realmente é um cuidado imenso, tanto do governo do estado, como dos seus pares, em manter a merenda escolar de boa qualidade. Então, o cuidado deles também com a higiene, né? Eles estão sempre exigindo higiene de todos os fornecedores que trabalham. É importante a gente falar que a merenda do estado, pelo menos na nossa escola, a gente pode garantir que é bem
alinhada, bem controlada, bem diferenciada, sabe? Atende o cardápio das necessidades específicas de cada aluno, a gente vai adequando e consegue contemplar. E por ser centro de excelência, né, existem alunos que almoçam na escola, né? Isso. Além daquela merenda que é feita no horário da manhã, no horário da tarde, existe o almoço. E todo esse processo, realmente, ele vem bem acompanhado pelo governo do estado e com muitas regras muito claras, né? Bom, já está chegando quase ao final do nosso bate-papo aqui do nosso podcast sobre a escola. E eu queria saber... muito o que dizer ainda. Eu queria saber se faltou alguma coisa que a gente não debateu aqui. Vamos aproveitar esse momento. Vamos sim. Vamos falar da realidade do ensino público hoje que a gente consegue verificar dentro do ambiente escolar do Centro de Excelência Senador Paulo Sarazate. Hoje a gente tem pares de pessoas que trabalham lá dentro com muita responsabilidade, desde a nossa cozinha, com os nossos colaboradores, né, que fazem uma merenda de nível excelente. Vocês podem seguir a gente no Instagram, a gente tem um Instagram, @paulosarazate, acompanhe a gente, vocês vão ver que a nossa merenda é top de linha. Nós temos também os pares de professores, são professores por excelência, como nossa escola mesmo diz, professores de excelência. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento a todos aqueles que colaboram com o processo de ensino-aprendizagem do Centro de Excelência Senador Paulo Sarazate. Muita gratidão a todos por esse empenho. E dizer também que a educação no Centro de Excelência Senador Paulo Sarazate hoje é uma educação bem diferenciada de verdade, até mesmo porque eu tenho um par de coordenadoras aqui presentes, Daniela e Jaqueline, que não nos deixam de maneira nenhuma. Eu posso ousar dizer que são as melhores de Sergipe, viu, gente? Elas fazem um trabalho de dinamismo. Concordo, viu? E a gente tem como provar isso, viu? Olha, a gente vai divulgar logo mais os índices de influência dessa escola. Vocês vão ver que aquilo que eu estou dizendo parte de uma verdade. E agradecer assim, imensamente a parceria delas duas, que é com muito sacrifício, doam sangue. Chegam 7 sem hora de sair, 6, 7, 5 não tem hora. Então, assim, são pessoas que estão trabalhando mesmo para fazer valer a educação do Sergipe. E é uma observação importante, porque, veja, na verdade, todos nós, porque temos função de confiança, temos que trabalhar 8 horas diárias lá na escola. Mas qualquer pessoa pode muito bem fazer uma análise, vai ver que todos nós estamos trabalhando 9, 10 e às vezes 11 horas, praticamente todos os dias semanais. Eu não tenho nem carga horária, eu disse praticamente não tenho carga horária. Praticamente, nós não temos carga horária. Pronto, é exatamente isso. Hoje o tempo de horário lá realmente está acima, é 9. Normalmente nós trabalhamos de 9 a 10 horas diárias. E a gente não pode todos os esquecer dias. também, a gente não pode esquecer desse detalhe. O Paulo Sarazate, ele lapida o aluno e emprega o aluno. Emprego, é verdade. Né? Então, é verdade. Queremos dizer aqui, com todo orgulho, que Jaqueline foi nossa aluna. Paulo Olha, Sarazate. Exatamente. Eu também fui aluna. Eu também fui aluna do Paulo Sarazate, né? Também, a gestora. Exatamente. Fui aluna do Paulo Sarazate. alunas, Professora. E a gratidão que a gente tem na educação é que a gente encontra os nossos alunos lá na frente como profissionais, né, que a gente pode E tirar o muito chapéu. gratos por aquilo que a gente faz. E assim, só encerrando a minha fala de agradecimento, gostaria também de assim, agradecer muito a minha secretaria, né, que foi composta pelo secretário Sérgio. São pessoas também de um compromisso muito grande com todo o serviço, com tudo que a gente faz e constrói ali dentro daquela secretaria, sempre com o meu secretário, o secretário da escola. Eu digo sempre meu, gente, porque eu tenho assim, pertencimento mesmo por aquele chão que eu piso, que é do Centro de Excelência Senador Paulo Sarazate. Eu estou diretora, mas eu sou Paulo Sarazate, certo? Então, assim, com imensa gratidão, dizer a todos, inclusive a peça principal e chave daquela escola, obrigada a você, aluno. Obrigada aos meus alunos por confiarem no trabalho que a gente faz e diuturnamente serem gratos também a esses trabalhos, porque a gente sabe o quanto vocês valorizam esse trabalho, dos professores,
dos coordenadores, do secretário, o meu trabalho, o trabalho das cozinheiras, de todos que estão naquela escola. Gratidão a todos vocês. Jaqueline, suas considerações finais. Acredito que nem precisa mais. Porque a nossa diretora, né, explanou tudo muito bem explanado, né? Já falou de cada partezinha. E principalmente, quando ela falou que a gente tem que agradecer aos nossos alunos. Temos alunos maravilhosos. Alunos que a gente vê que vai brilhar, que vai longe. E a gente percebe isso nos nossos projetos. Com o protagonismo deles, né? Então a gente já visualiza, já vislumbra o futuro desses nossos alunos e a gente fica radiante, porque a gente dá o nosso máximo, porque a gente sabe que eles merecem. Então, tudo é por eles, na verdade, né? E o agradecimento é bem geral também, né? Como o Kelico bem falou. Eu recebi o convite para ser coordenadora. E sendo por ela, eu disse, vamos sim, vamos seguir. Estarei sempre ali para ser apoio, para ajudar, né? O fator amizade, ele se estendeu para a questão profissional e a gente tenta sempre administrar bem isso, separar bem isso. E já que já é essa garotona aí, né, maravilhosa, que já é da casa, né, e como na coordenação, né, Jaque? E a gente está aí junto com o Serginho também, tudo para somar, né? E estamos aí na linha de frente, porque tudo é para o aluno. E uma outra coisa, quero frisar aqui e parabenizar, né, ao professor Silvério, porque é um dos projetos mais lindos que nós temos no nosso Centro de Excelência, é do podcast. E fico, assim, muito orgulhosa por saber que, por ver, né, por ver que de maneira concreta esse projeto acontecer. Eu fiquei muito feliz e já não era de se esperar, porque tudo que o professor Silvério coloca para fazer, assume, ele assume não só com compromisso, mas com zelo, né? Dedicação, e é o que estamos vendo aqui agora. Estou muito orgulhosa. Inclusive sigam, né, no YouTube, o podcast A Margem do Rio. A Margem do Rio, exatamente. Verdade. E as suas considerações finais? Exatamente isso, né? Que os alunos, inclusive, assim, eu posso testemunhar algo interessante. Quando eu cheguei pela primeira vez, em 2019, para trabalhar no Paulo Salazar, eu estranhei muito o comportamento dos alunos, porque são alunos. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei durante muitos anos. É uma escola que é o Manuel dos Passos, que também é uma grande referência, e lá é aluno do 1º ao 5º ano. Agora está sofrendo algumas mudanças, mas eu trabalhei no período do 1º ao 5º ano. Eram alunos pequenos, mas as histórias que eu via de alunos, que normalmente eram o 6º, 7º ano, 8º ano, 9º ano, eram alunos que davam muito trabalho, normalmente alunos muito desobedientes, alunos que gostavam de confrontar aluno. Então, quando eu chego lá no Paulo Salazar e vejo o comportamento dos alunos, eu estranhei de um modo bem positivo. Eu até conversei com a direção na época, eu disse, olha, a impressão que eu tive trabalhando, que eu tinha antes e o que eu estou vendo agora é que o Paulo Salazar faz diferença mesmo nesses alunos. Porque são os alunos que é um comportamento muito, mas é muito diferente com respeito a outros alunos na mesma faixa etária de série, de idade. São os alunos que demonstram respeito ao professor, respeito aos funcionários. São alunos que procuram os funcionários para conversar. Elas duas mesmo, principalmente as duas, porque ser coordenadoras estão mais tratando diretamente com o aluno, elas podem falar muitas experiências. Agora, que o professor chegando, o professor novato na nossa escola, ele estranhou. Ele entrou na nossa sala, conversou comigo, com o Dani, e disse assim, eu estranho tanto os alunos dessa escola, porque assim, eles têm acesso fácil a vocês. A gente não vê isso em outros locais. Exato. Os alunos tendo acesso aos coordenadores, né? E a nossa sala é aberta. Eles têm acesso a gente, eles dividem as angústias. Exatamente.
está sempre lá e a gente orientando, aconselhando, e quando necessário a gente indica, orienta e encaminha para psicólogo e para assistente social, que a gente tem essa equipe do Grupo Acolher, do Programa Acolher aqui do Estado. Então sempre que necessário a gente está fazendo esses encaminhamentos, né, para que tudo se resolva e nossos alunos retornem melhores, né? Tudo por eles e para eles. Evidentemente, sempre em qualquer lugar, nós vamos ter que lidar com algumas situações, falando de disciplina, na necessidade de disciplinar. Claro que tem, isso aí é inegável. Mas até os Agora, nossos alunos são bons. Exato, exatamente. Mas aí, para não deixar assim, de eu dar o meu palpite em relação aos alunos do Paulo Salazar, tanto é que na técnica daqui do estúdio A Mais do Rio, se encontram dois alunos do Paulo Salazar, que é Otávio, e tem Juan também, que não veio hoje porque está doente, mas dois alunos do Paulo Salazar que estão se destacando aqui. Exato, um trabalho exato. É uma ação de protagonismo. Exatamente. Né? Propriamente dito. Exatamente. E eu digo sempre para eles que aproveitem essa oportunidade, porque eu com 18 anos nunca tive uma oportunidade assim de trabalhar num espaço desse que a gente pode, de repente, crescer, né? Infelizmente, o tempo é curto para um podcast, e a gente está aqui agradecendo a presença de vocês. E eu quero, de antemão, antes de encerrar, dizer que eu fiz uma couve mineira para alguém que está aqui que só come couve mineira. E quero agradecer a todos e estamos chegando ao final de mais um podcast A Margem do Rio.